Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Zilda e eu fiquei responsável para falar do capítulo 5 do livro Pensa em Riqueza, de Napoleão Hill. No capítulo 5 vai falar da imaginação. E para falar da imaginação, eu coloquei uma frase aqui, destaque, né? Que essa frase ela já diz tudo, né? Todas as oportunidades que você precisa na vida estão esperando em sua imaginação. A imaginação é a oficina da mente, capaz de transformar energia mental em realização e riqueza. Já está falando tudo sobre a nossa mente, né? Que realmente a nossa mente é uma oficina, né? Onde funciona lá as ideias. E eu gosto muito de uma frase que diz que tudo que o homem é capaz de imaginar, ele também é capaz de realizar. Tudo que eu e você somos capazes de imaginar, nós também somos capazes de realizar. E Napoleão Hill diz que a faculdade imaginativa funciona de duas maneiras, né? Que é a sintética e a imaginação criadora. Então, eu vou falar aqui da sintética, né? Através dessa faculdade, pode-se arrumar velhos conceitos, ideias ou planos e novas combinações. Essa faculdade, ela nada cria, né? Essa faculdade, ela nada cria, apenas trabalha com o material das experiências e educação e observação em que é alimentada. Essa faculdade, ela é a mais usada pelo inventor. E a imaginação criadora é através dessa faculdade que o homem tem a comunicação direta com a mente infinita. É por essa faculdade em que se recebe pressentemente inspirações. É através dela também os indivíduos podem se comunicar com o subconsciente de outros, né? E essa imaginação criadora, ela precisa ser estimulada. E se for estimulada principalmente pelo um forte desejo, né? É onde ela vai ser trabalhada com mais intensidade. O desejo nada mais é que um pensamento, né? Um impulso. Ele é abstrato e não tem nenhum valor, enquanto não for colocado em ação. Por exemplo, né? Desejo, nós temos um desejo de obter algo. É só aquele desejo, né? Enquanto nós não colocamos na nossa imaginação e começarmos a dar detalhe a esse desejo, por exemplo, uma casa, dar detalhe a essa casa, cor, tamanho, né? Que lugar, né? Imaginar cada detalhe da nossa casa, né? Isso vai ser só apenas um desejo. Então, nós devemos desejar e começar a pôr em ação o nosso desejo, né? Começar já a correr atrás para que isso aconteça. Aí, tanto a imaginação sintética como a criadora, elas devem ser estimuladas com frequência, né? Napoleão Hill diz que essas faculdades imaginativas são como um órgão do nosso corpo, né? Por exemplo, como um músculo que precisa de estímulo para ganhar forma. Então, se nós pararmos de usar essa faculdade, se nós não estivermos colocando ela em uso, ela pode, né, parar de funcionar, ficar ali adormecida. E a imaginação sintética é que nós mais usamos, que usamos com mais frequência no processo de transformar o impulso do desejo em dinheiro, né? E ela vai existir situações em que teremos que usar a imaginação criadora também, né? Nós usamos mais a sintética, mas vai ter situações que nós precisamos também usar a imaginação criadora. Estimule a imaginação. Estimule a imaginação. A imaginação sintética é a que mais usamos no processo de transformar o desejo em dinheiro, né? Hill diz que para que aconteça, né, a transformação do impulso intangível do dinheiro em realidade tangível, né, do dinheiro, exige-se um uso de planos. Ele fala de plano ou planos, né? Que esses têm que ser informados com o uso da nossa imaginação e principalmente com o auxílio da imaginação sintética. A natureza conta no segredo da fortuna, né? Aqui Napoleão Hill fala sobre a terra, né, onde vivemos, coisas, materiais, tudo em nossa volta é resultado de uma transformação evolutiva.
cada célula do nosso corpo, cada átomo de matéria começaram com um impulso de energia. E impulso de energia, impulso de pensamento, né? São formas de energia. Esse impulso de energia e impulso de pensamento são formas de energia. Então, assim, quando nós começamos a pensar, né? Colocamos na nossa mente ali o que nós queremos ganhar dinheiro, que nós queremos obter algo, né? Então, nós já estamos dando uma ordem para o universo, que é a natureza, né, em si. E a natureza em si, né, que é fonte de energia, vai começar a trabalhar para que isso aconteça, né? E aqui vamos falar um pouco de ideias que se transformam em fortunas, né? Voltando aqui um pouquinho na natureza, né? Que Napoleão Hill diz lá que a natureza, ela conta o segredo. Na verdade, o segredo não é mais segredo, né? Então, assim, quando a gente fala em segredo, tem um livro Segredo que fala sobre o planeta mesmo, sobre as fontes de energias, né? Sobre as coisas que estão sobre a Terra, né? Então, o universo. Então, assim, o segredo está na natureza, né? Que é a fonte de energia. Que essa energia, quando nós pensamos em algo, já estamos... nossa mente e o nosso corpo, a mente dá ordem para o corpo, o corpo entra em ação e aí a natureza já começa a trabalhar para que isso aconteça. Ideias são transformadas em fortunas aqui, né? Então, ideias, o que são ideias? Ideias, elas são fontes de fortunas, na verdade, né? Ideias são produtos da imaginação, né? Que se transformam em fortunas. E eu vou contar um pouquinho aqui da história do Asa Candler, né? Que faltavam, o título faltava um ingrediente, que conta a história da Coca-Cola, né? É uma história assim bem interessante, né? Porque a Coca-Cola todo mundo conhece, todo mundo sabe que é um produto muito famoso, né? Muito conhecido. Então vamos falar um pouquinho da história dele, né? Que é um velho médico, né? Que entrou numa farmácia para conversar com um jovem caixeiro, né? E eles conversaram ali por alguns minutos e esse velho médico saiu lá e pegou um velho tacho grande lá e uma colher de pau, uma colher de madeira, né? E uma fórmula, um papelzinho escrito umas fórmulas lá, né? E foi lá e vendeu esse velho tacho, essa colher de pau para esse caixeiro, né? Por $500, né? E aí esse caixeiro, ele utilizou lá essa fórmula que ele vendeu e esse tacho, e ali ele misturou um ingrediente, né, que se formou na Coca-Cola, que é uma fonte de fortuna, né? Através da Coca-Cola, né, muitas empresas, deu oportunidade para muitas empresas, emprego para muitas pessoas, inspirou muita gente, muitos romances, ajudou instituições lá de ensino. Então, assim, e até hoje, né, ela gera muito dinheiro. Então, quem tem a oportunidade de vender a Coca-Cola ganha muito dinheiro, né? Principalmente o criador da Coca-Cola, né, que é o Asa Candler. E que ele misturou nessa fórmula secreta? Ele simplesmente misturou a imaginação, né? Todo mundo fala da Coca-Cola, mas na verdade fala aí de um segredo, mas o segredo é a imaginação. Ele simplesmente comprou essa ideia e misturou a imaginação. E vou falar também aqui do Gonçalves, né? Dr. Gonçalves, que era um pregador, um educador. Aí, assim, uma semana para ganhar $1 milhão. Uma semana para ganhar $1 milhão, né? O título. Esse jovem, ele estudava numa instituição e ele via muitos defeitos nessa instituição. E ele sentia um desejo de poder mudar, né? De poder mudar a maneira como essas instituições ensinavam os alunos, né? Ele queria trabalhar com a criatividade dos alunos, queria trabalhar com a mente desses alunos, né? Então, ele sentiu esse desejo de criar uma instituição. E aí, ele começou a colocar esse desejo para dentro dele, ter uma obsessão através desse desejo, de conseguir fazer essa instituição, criar essa instituição. E aí, o que ele fez? Ele começou
a pensar nisso todos os dias ele dormia, ele acordava, ele pensava, mas ele precisava de $1 milhão para poder construir, né, para poder montar, para poder fazer essa instituição. E ele começou a trabalhar nesse desejo, todos os dias ele dormia e acordava pensando nesse desejo, só que ele só pensava, durante 2 anos, ele só pensava nesse desejo, ele não tinha ainda decidido. Aí um belo dia ele decidiu que dentro de uma semana ele conseguiria esse $1 milhão para fazer essa instituição, né? E aí, a partir desse momento que ele decidiu, né, as coisas começaram a acontecer muito rápido. Ele ligou lá para um jornal e ele falou que ia fazer um sermão, que ia ao público lá falar desse desejo dele. E aí ele foi fazer esse sermão, foi preparar esse sermão, né, durante a noite, e aí quando ele terminou, ele orou, ele falou com Deus, e ele falou que era para Deus preparar a pessoa certa que ia, né, fornecer esse $1 milhão para ele. E ele orou com toda a força do coração dele, com toda a intensidade, com todo o desejo, né? E aí e ele saiu para ir fazer essa apresentação. E quando ele chegou no local, ele esqueceu do sermão. Mas ele nem precisava do sermão, porque ele já tinha tudo no seu subconsciente, porque ele tinha 2 anos que ele já havia preparando esse sermão, ele já havia preparando esses materiais, então ele já sabia tudo o que ele queria. E na verdade, era um desejo que era um desejo real, né? Era a realidade dele, eram as coisas que ele realmente pensava, que era tudo verdadeiro. Então ele falou assim, toda a verdade, tudo que ele sentia, ele falou. E ele, na hora que ele falou, e ele disse que falou para as pessoas e principalmente para Deus. E aí uma pessoa que estava lá, um senhor que estava lá, foi e conseguiu, e chamou, falou para ele para ir no escritório, que ele ia fornecer $1 milhão para ele. Então, assim, tudo aconteceu porque ele tinha um desejo e ele, a partir do momento que ele começou a pôr em prática, as coisas começaram a acontecer. Então, foi o poder da decisão, né, que a gente diz. Ele decidiu a pôr em prática o que estava no pensamento dele. Aí ele construiu lá um instituto tecnológico e ajudou muitos alunos, né, a trabalhar com a criatividade, com a mente, né. E isso era um propósito definido, mais um plano definido. Ele tinha um propósito e no momento que ele tinha esse propósito, ele definiu um plano para conseguir esse $1 milhão. Tanto ele como o Asa Candler, o Saulus e o Asa Candler, eles ambos conheciam a assombrosa verdade de que ideias podem ser transformadas em dinheiro pelo poder da imaginação, né? Olha só. E aí é um propósito definido, mais um plano definido. Eles usaram a imaginação e tiveram um plano, tinha esse propósito e mais um plano definido. Então, pontos a fixar, né? Vou falar aqui para terminar. Podemos usar a imaginação sintética e a imaginação criadora e colocar as duas para trabalhar juntas, irresistivelmente. A imaginação é o que falta em muitas pessoas, né? Que alcançam sucesso. Às vezes a pessoa tem um desejo, né? Tem um sonho e ela não usa a imaginação. Então ela acaba desistindo, fracassando e por isso ela nunca consegue alcançar o sucesso, porque ela não tem imaginação. Ela não usa a imaginação. Dinheiro é ilimitado e aguarda se você tiver um desejo ardente, com uma quantia definida, mais um propósito definido, apoiado pela imaginação, né? Assim, quando nós desejamos ter dinheiro,